Boa noite, pessoal. Organizador. Instagram. Deus. Gente, eu chego aqui, eu não consigo achar ela. Instagram. Bem, gente, é uma piada isso aqui, né? Meu Deus. Hoje acho que não vai, gente. Vamos lá. S. Gabi, meu Deus, eu não estou... Ah, beleza. Vamos começar, gente? Segunda tentativa, vamos lá. Boa noite. Nossa convidada, Gabriela Franco, vai entrar agora. Olá. Olá, Tudo bem? tudo bem? Boa noite. Consegue me ouvir? Boa noite. Consegue me ouvir direitinho? Ver? Tudo certinho? Sim, estão ouvindo, pessoal? Estão vindo? Certinho. Então, Aqui beleza. sim. Então, vamos nessa. Vamos lá. Gente, boa noite. Estou aqui com a nossa convidada da Live Mundana de hoje. A Gabriela vai falar sobre a trajetória da heroína nos quadrinhos e nos filmes. Isso. Eu, antes de tudo, queria agradecer o convite, né, do FECOD. É o segundo ano que eu participo. Ano passado também participei. Foi uma honra, foi super gostoso. Antes de falar sobre a jornada da heroína, eu acho que a gente precisava falar sobre a jornada do herói. Né? Eu não sei se a maioria da galera conhece a Jornada do Herói, já ouviu falar da Jornada do Herói? Provavelmente sim, né? Principalmente quem gosta de quadrinhos, quem escreve, né? Então tem bastante contato, né? Então, a Jornada do Herói, na verdade, foi organizada, não foi criada, mas ela foi organizada pelo antropólogo Joseph Campbell, né? Então, foi que a gente chama de monomito,
né? E foi nele que quase todos os heróis que a gente conhece, a narrativa desses heróis foi baseada, né? Desde a epopeia de Gilgamesh, que é, na verdade, um dos heróis mais antigos da humanidade, né? Conhecido como a primeira história de herói da humanidade, que é sumério, que é o mito sumério, depois os gregos, né, os heróis gregos romanos, e aí todos esses arquétipos de heróis, que na verdade influenciam os heróis de hoje, vem desse monomito, né? Os arquétipos são estudados pela sociedade até hoje, até chegar nos super-heróis que a gente conhece, no qual a gente tem contato todos os dias, né? E a teoria foi desenvolvida, como eu falei, pelo Joseph Campbell, que na verdade ele organizou, são muitos os estudiosos que estudaram essa teoria, né? Ela foi desenvolvida por diversos estudiosos através de análise, muitas fontes, mas ela se tornou popular pelo Joseph Campbell através do livro O Herói de Mil Faces, né? Que, em resumo, afirma que muitos mitos clássicos, na verdade, seguem uma mesma estrutura narrativa, né? Um mesmo padrãozinho básico, né? Então, quem já viu aquela rodinha lá do monomito, do Jornada do Herói, que tem o mundo comum, depois tem o chamado à aventura, depois tem a recusa ao chamado, e aí encontro do mentor, toda aquela coisa. Então, para o Campbell, tudo isso tinha a ver com estrutura de arquétipos, né? A ideia do psicoterapeuta Carl Jung, em que os seres humanos têm conjuntos de ideias, símbolos mentais em comum, né? Ou seja, aquele inconsciente coletivo, que a gente chama de inconsciente coletivo, né? E associados a uma série de situações humanas recorrentes. Ou seja, aquela coisa que todo mundo passa, né? Tipo, todo mundo na vida passa por questões de amadurecimento, sair da casa dos pais, mesmo antigamente, tinha essa separação da família, de você ter a sua própria vida. Então, assim, são situações recorrentes, são situações humanas recorrentes que acontecem. Que fase histórica você tá, né? Todos acabam agindo da mesma maneira. Só que então esse padrão ele foi sendo replicado nos heróis. Então todos os heróis que a gente conhece praticamente da cultura pop, eles replicam essa estrutura narrativa, né? Se você for ver, não, às vezes não arrisca, tá, gente? Às vezes é tipo, uma fase, outra fase, aí pula essa, faz aqui, mas assim, eles passam por essa estrutura narrativa, né? Quem escreve se baseia bastante na jornada do herói, né? Quem escreve personagens se baseia bastante na jornada do herói, porque ela tem picos, ela tem também partes reflexivas do personagem, ela dá uma tridimensionalidade ao personagem, uma profundidade, e torna o personagem humano, né? Porque aí causa aquela empatia, causa aquela semelhança. Opa, eu já passei por isso, aí eu sei como é difícil, sei lá, passar por um luto, passar por fugir das responsabilidades, porque tem um ciclo lá do Jornada do Herói, que é a barriga da baleia, que o cara, tipo, né, recusa ao chamado. Ele é chamado para uma aventura, ele é chamado para uma missão, né? E aí ele fala, não, eu não sou digno dessa missão, e aí tem que passar por toda aquela problemática, toda aquela coisa de que ele sim é digno, ele vai aprender a ser digno e toda essa questão. Então, toda essa ideia até então tinha sido organizada por homens, olha só, né? Como é o nosso mundo patriarcal, até então a maioria das estruturas é pensada e desenvolvida por eles e para atendê-los, né? Então, e se aplica, até então se aplicava a todos os gêneros, né? Você pode ver se era homem, se era mulher. E aí, a psicoterapeuta Maureen Murdoch, que foi aluna de Joseph Campbell, aluna de mestrado de Joseph Campbell, ela refutou essa narrativa. Ela falou, calma aí, porque essa estrutura com certeza é útil para algumas narrativas, né? Mas falhava a retratar outros tipos de histórias com buscas mais internas, densas e psicológicas. E aí, em 1990, ela lançou um livro chamado A Jornada da Heroína, que não tem aqui no Brasil. Eu li o livro gringo também. E gostei muito, onde justamente ela desenvolve toda essa narrativa do ponto de vista da mulher,
né? Para a autora, né, a teoria do Campbell também não levava em conta os dilemas e conflitos que as mulheres passam, pelo qual as mulheres passam, né? Então, específicos femininos, desafios que só mulheres enfrentam em uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, né? É aquela coisa de tipo, homem vai saber o que uma mulher sofre assédio? Não vai. Homem vai saber como que é uma mulher que é estuprada? Não vai, né? Então, assim, aquela questão da vivência, e a autora achou que o Joseph Campbell essa jornada do herói não abarcava essas experiências que a mulher passava. Ou mesmo essa busca, né? Eu gosto bastante de frisar de que a Maureen, em momento algum, ela invalidou a teoria do Campbell, tá? A narrativa do Campbell. Ela não invalidou. Ela não quis dizer, esqueçam isso e agora, para escrever mulheres, só usem a minha jornada da heroína. Não foi isso que ela falou. É outro ponto de vista, né? Exatamente. É um outro ponto de vista. Ela falou, essa narrativa do Campbell é maravilhosa, não à toa tem sido usado desde que ele publicou o Herói de Mil Faces, né? A gente tem aí quantos heróis? Tipo, o próprio Luke Skywalker foi totalmente baseado na jornada do herói, porque o Campbell e o George Lucas eram amigos, inclusive, né? E existem inclusive DVDs onde o George Lucas fala com o Campbell, apresenta, né, o Herói de Mil Faces, é maravilhoso, se vocês puderem ver, assistam. Então, não foi isso que a Maureen disse. Ela falou que no quesito de representar mulheres, essa estrutura narrativa estava falha, né? Por quê? Principalmente porque a jornada do herói é uma como é que se diz? Eu costumo falar que a jornada do herói é a jornada do homem se impondo no mundo. Tipo, ele colocando a presença dele no mundo. Ok, eu sou um herói, aqui, eu consegui superar, eu amadureci, eu sou um homem. E a jornada da heroína é uma jornada interna, onde a mulher se pergunta, quem sou eu no mundo? Né? Então é o contrário, a do homem eu sou esse cara no mundo. E a da mulher quem sou eu? Eu sou quem eu sou ou eu sou quem a sociedade quer que eu seja? É basicamente isso, né? Que separa a jornada da heroína do herói. Né? Então, muitos mitos cujas heroínas são mulheres se encaixam na estrutura do Campbell, como eu falei, e ela foi refletida para conceber aspectos da natureza humana independente do gênero. Mas quando a gente fala de masculino e feminino, tá, gente? Eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou falando de gênero, eu estou falando de força arquetípica, tá? Ou seja, são padrões de comportamento associados ao papel social do feminino e do masculino, tá? Porque não é uma coisa transfóbica, porque não é porque homem veste azul e mulher veste rosa. Não tem nada a ver com essa frase, porém tem a ver com o inconsciente coletivo que o impacto dessa frase causa, né? Então tem a ver com essa estrutura machista que a gente está acostumado, né? Então, assim, como eu falei, a jornada do herói é uma busca por propósito, baseada na mitologia, contos de fada do mundo todo. E esse propósito, no entanto, não contempla a jornada arquetípica da mulher. Para as mulheres contemporâneas, isso inclui a cura de uma ferida do arquétipo feminino e masculino dentro dela, que existe dentro da sociedade, né? Ou seja, a mulher, ela não pode buscar a si mesma como o herói busca na jornada do herói, porque ela não sabe quem ela é, né? É onde uma sociedade que exige e a escraviza e impeça que ela descubra quem ela seja e quem ela realmente é. Então, a jornada da heroína é um conflito íntimo e pessoal, e completamente diferente da jornada do herói. Enquanto este se resume a uma pessoa comum sendo convidada à aventura, a heroína, diferentemente do herói, ela vive dentro de si uma dualidade entre o que a sociedade espera que ela seja e o que ela realmente é. Então, esse é basicamente a diferença crucial. E essa dualidade que a Maureen fala, ela chama de masculino e feminino, né? Então, esse desequilíbrio dessas forças, como eu falei, é uma jornada arquetípica, tá? Não tem nada a ver com gênero aqui. Sagrado feminino. Não é nada disso, gente. Não é misticismo, não é esoterismo, nada disso. A gente está falando de estrutura narrativa, jornada arquética. Ou seja, arquetípica. A sombra que está sobre o homem, a sombra que está sobre a mulher.
dos papéis sociais dessas duas pessoas, né? Então, essa dualidade que a Maureen Murdock chama de masculino e feminino é um desequilíbrio, né, dessas forças arquetípicas que causam alguns comportamentos. Por exemplo, então ela diz que na jornada da heroína, quando existe uma distorção do arquétipo feminino, a mulher se torna vítima, submissa, carente, dependente, com complexo de inferioridade. E quando existe um desequilíbrio no arquétipo masculino, ela é hiperperfeccionista, fria, agressiva, violenta, com megalomania, né? Tipo aquela coisa de sombra que a gente fala, isso é tipicamente masculino. Que mulher, eu não sei quantas vocês já passaram por cargos de liderança aqui, mas muitas mulheres, por exemplo, que passam por cargos de liderança, a gente ouve falar que elas se tornam masculinizadas. Muitas profissões acontecem isso, né? Quando a gente está numa profissão que você precisa liderar, por exemplo, aí eu ouço direto falar, chefe mulher é um terrível, porque elas são 1000 vezes pior que homem. Por quê? Porque a mulher tem sempre que estar se provando o tempo todo. Ela tem sempre que estar se provando. E aí, a base que ela tem é uma, né? A gente está vendo aqui, tipo, a régua que ela tem é uma régua masculina. Então ela se torna igual um homem para ser considerada boa. E quem disse que ela tem que ser assim? Por que uma boa chefe não pode ser ao mesmo tempo uma pessoa compreensiva, empática, que trata as pessoas com respeito, né? Que não seja uma assediadora moral, não seja abusiva moralmente com seus subordinados, ou que nem os trate como subordinados, a trate como equipe, né? Como geralmente a gente trabalha. Por quê? Porque os padrões são masculinos. E a mulher está sempre se equiparando a esses padrões masculinos, só que ela não precisa se equiparar, porque ela não é igual nesse aspecto, né? Ai, não, mas as feministas vivem falando de que querem igualdade. Gente, a gente quer igualdade social, tá? A gente quer igualdade social, econômica, é isso que a gente quer. Mas a gente sabe que existem diferenças, né, entre homens e mulheres, ou então dentro desse papel que homens e mulheres desempenham, que é esse arquétipo que eu estava falando, tá? Então, a Maureen Murdock, ela criou esses 10 passos, na verdade, que falam sobre a jornada da heroína, que ajuda muitos escritores, principalmente escritores homens, a escreverem personagens mulheres, né? A calçar os sapatos que a gente fala, né? Tipo, se colocar no lugar de uma mulher, né? Apesar que a gente sabe que isso é impossível, mas quando você tem essa consultoria, quando você tem uma base, quando você conversa com amigas, quando você conversa com pessoas próximas, mulheres próximas que passaram por aquilo, ganha toda uma outra veracidade, né? É uma pesquisa, não deixa de ser uma pesquisa. E se for uma boa pesquisa, a sua personagem vai ser uma boa personagem, né? Então, aí a gente tem esses 10 passos, que é separação do feminino, em que a heroína inicia a jornada buscando reconhecimento e sucesso em uma cultura patriarcal, como eu falei para você. Então, ela tenta sempre se afastar do que for feminino, porque ela acha que o que é feminino é fraco. Ela associa o feminino à fraqueza. Então eu tenho que ser uma chefe muito firme, uma mãe muito firme, qualquer profissional que você queira colocar aí. Eu preciso ser assim, assim, assado, porque é assim que as coisas são, né? Uma executiva, por exemplo. Eu preciso ser uma executiva muito séria, muito assim. E os padrões são totalmente masculinos. Aí depois a gente vem a identificação com o masculino, que a heroína encontra seu mentor, alguém que ela admira, que irá ajudá-la, dando suporte, transmitindo valores. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, não importa. Mas ela coloca esses aspectos masculinos, ela endeusa esses aspectos masculinos, né? Do tipo, assim que tem que ser mesmo. Por exemplo, as mulheres, por exemplo, que apoiam, as mulheres que replicam o machismo, né? Que a gente fala, a mulher não é machista, a mulher, ela replica machismo. O machismo é intrinsecamente masculino, né? São os homens que são machistas. E não existe mulher machista. A mulher simplesmente ela replica esse comportamento, porque ela foi criada dentro de um lar machista e assim vai, né? A avó foi criada num lar machista, a mãe machista e assim, num lar machista, e aí ela vai replicando.
Então, tem toda essa questão. Aí tem a estrada de provações, no que ela desafia os mitos de inferioridade feminina, de dependência, de fragilidade, do amor romântico. Porque aquela coisa, mulher se apaixona, né? Mulher é melosa. E ela quebra todos esses aspectos. Ela começa a falar, gente, eu não sou assim. Porque existem mulheres que não são assim, tá, gente? Nós somos diversas, diversas. Né? E ela começa a quebrar esses estereótipos femininos que estão em cima dela. Ela começa a bater de frente. Fala, opa, não gosto de rosa, não, sei lá, eu prefiro 1000 vezes, sei lá, lutar judô do que fazer balé, sabe? Começa, tipo, ela começa a definir essas coisas e ao mesmo tempo ela começa a se auto-sabotar. Porque ela fala, isso não é de menina, não é de mulher, né? Então ela tem esse conflito. Aí tem um monte de coisa, tem a ilusão do sucesso, que é a fase que a heroína finalmente conquista tudo, e quando ela se pergunta, eu conquistei tudo porque eu me tornei um homem, né? Eu agi parecida com um homem, ou conquistei tudo pela minha própria capacidade? Aí vem aquela síndrome do impostor em cima da gente, sabe? Com certeza a mulher já passou por isso. E muitos homens raramente passam por isso, porque a autoestima deles é formada por uma outra coisa, né? É formada de uma outra forma. A psique deles, a autoestima deles eles têm aprovação o tempo todo. Enquanto a mulher, ela é questionada o tempo todo. Ah, mas você quer isso? Será que você é capaz disso? Foi você mesma que fez? Sabe essa coisa? Tipo, então, o tempo todo ela é colocada em xeque. Questionam a capacidade dela, questionam a inteligência dela, questionam as vontades dela, questionam tudo. Tipo, a mulher é colocada tipo, o tempo todo, quando ela se coloca à frente de alguma coisa, ela já é atacada, sempre atacada. Enquanto o homem sempre tem uma validação da sociedade. Não. Quantas vezes, o mansplaining é exatamente isso, né? Quantas vezes a mulher tá falando uma coisa, o homem fala uma coisa exatamente igual que ela falou, mas todo mundo aplaude o que o homem falou e não o que ela falou. Isso é clássico. E a gente vê muito isso em filme e tal. Então tem todas essas questões. São 10 passos. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Eu dou um curso sobre jornada da heroína, onde a gente estuda cada passo, onde a gente, na verdade, faz paralelos com cultura pop, com literatura. Então a gente fala, a queda, por exemplo, vamos pensar num filme onde a queda é retratada. Eu gosto muito, até a imagem que eu uso no curso que eu dou é aquela imagem onde a Imperator Furiosa, do Mad Max Estrada da Fúria, ela cai no deserto e ela chora. Olha, tipo, quando ela vê que tipo, uma comunidade foi destruída, uma comunidade de mulheres foi destruída, e ela tá cansada de lutar, simplesmente ela chora, ela cai ali no deserto e chora. Esse daí é a queda, é quando a mulher para e fala, ok, eu cheguei aqui no topo, eu consegui tudo, né? Consegui carro, dinheiro, poder, né? Tô falando das mulheres que almejam isso, né? Cada uma tem uma noção de sucesso, mas enfim, para a sociedade, uma mulher bem-sucedida é isso, uma mulher rica, uma mulher, né, que tem tudo. E será que isso realmente é um padrão que as mulheres querem? É isso que toda mulher quer? Né? Então aí tem questão disso. Eu costumo falar que pro homem o sucesso, para os padrões masculinos, o sucesso é a conquista. É a conquista. Não que a mulher não gosta de conquistar, claro que a mulher gosta de conquistar, gente, mas tô falando, pro homem tem essa questão de eu fui lá e eu sou melhor que todos, porque eu cheguei no topo, porque eu provei minha masculinidade, e tem toda essa questão. Para a mulher, o poder é escolha. É escolha. É ela poder simplesmente chegar e falar, ok, eu posso chegar até o topo, eu posso ser rica, mas eu não quero. Eu quero viver numa cabana na praia. Quero fazer miçanga. É ter essa liberdade. É ter uma liberdade. A pessoa tá falando que travou. Mas acho que não, né? Tá tudo bem? Aqui tá normal. Também, eu tô vendo você numa boa. Então, ter essa questão da mulher quando ela começa a questionar os valores dela. Esses valores são meus? Ou é um valor que a sociedade impôs a mim? Precisa ser mãe. Porque uma mulher, ela só é mulher de verdade quando ela vira mãe.
Que é um absurdo, gente. Nem toda mulher quer ser mãe. Não existe instinto materno. Instinto materno não existe. Já é provado pela ciência que não existe. Tá? Instinto materno não existe. Qualquer ser humano, homem, mulher, gênero fluido, trans, qualquer ser humano, quando vê um bebê e quer cuidar daquele bebê, desenvolve ferramentas para cuidar de um bebê. Aquilo não é natural da mulher. É qualquer pessoa. Se dá um bebê na mão de uma pessoa e fala, você agora é responsável por essa criança. Ela vai ter que achar meios de criar aquela criança. Né? Ah, não, mas só a mulher sabe fazer. Porque mulher é outra coisa. Mulher não é nada disso, gente. Isso é totalmente uma ideia sexista. Né? Totalmente sexista. Não existem profissões femininas, profissões masculinas. A não ser que você use seus órgãos genitais para desempenhar essa profissão. Tipo, sim, né? Tipo, se você opera alguma máquina com sua vagina, por exemplo, aí você vai ter que ter uma vagina para operar essa máquina. Mas como não existe esse tipo de profissão, né? Então não existe profissões masculinas e femininas, né? Tipo, qualquer mulher pode desempenhar qualquer profissão, qualquer homem pode desempenhar qualquer profissão. E essa questão da jornada da heroína, que a própria Maureen fala, ela reconhece também que os homens sofrem da masculinidade tóxica também. Que os próprios homens sofrem com o machismo deles, né? Porque o machismo deles também impõe barreiras para eles. Óbvio que eu não estou aqui criando uma falsa simetria, porque não tem nada a ver o machismo que uma mulher sofre com as restrições que a masculinidade tóxica impõe aos homens. Não tem. Não tem. Não estou querendo fazer uma comparação aqui, tá? Porque mulheres sofrem de verdade. Mulheres são mortas por conta do machismo. E muito pouco, se existe 1 em 1 milhão de homens que morrem por conta do machismo, é muito, tá? Então, assim, não existe comparação entre o machismo, entre feminicídio, por exemplo, que é, na verdade, um fruto do machismo, a opressão que as mulheres sofrem com a opressão da masculinidade tóxica dos homens. Não existe, tá? É completamente... É como comparar, tipo, um peixe com um abacaxi. Não dá, não tem comparação, né? E aí a gente vê essa questão da jornada da heroína, que essas etapas, assim como na jornada do herói, elas são fluidas, tá? Elas não são fixas. Então, tipo, a minha personagem tem que passar pelas 10 etapas para ser uma mulher completa? Não, não precisa. Tá? Ela pode... a sua personagem pode se focar numa certa fase. Né? Por exemplo, vamos falar sobre Pra Sempre Alice, por exemplo, um filme que fala... Um filme sobre depressão, por exemplo. Filme sobre mulheres que sofrem de depressão. É uma fase da jornada da heroína. Porque a mulher também passa por isso, por esse questionamento de achar que a vida não vale a pena, que ela não tem valor, que ela não serve pra nada, a autoestima dela no chão. Então, assim, são filmes, por exemplo, podem existir filmes e podem existir quadrinhos ou obras literárias que se fixem nessa parte da jornada da heroína. Então, como eu falei, esses aspectos, essas etapas são fluidas, não é nada fixa nem restritiva. São questionamentos que muitas das mulheres possuem ao longo da vida. Toda mulher passa por uma fase ao longo da vida, né? Como eu já estudei bastante todas essas fases, eu acho que eu já passei por todas. E já passei por mais de uma em várias etapas da minha vida. Né? Então a gente, tipo, agora eu tô passando pela síndrome do impostor de novo. De novo, Gabriela, por que você tá passando por isso? Então, assim, a gente vai e volta dessas fases, tá? A gente não atinge a iluminação e o nirvana depois de percorrer todas as fases da jornada da heroína, não. Porque é um caminhar constante, é um caminhar de autoconhecimento. Né? É um caminhar onde a mulher olha para si e fala, ok, a jornada do herói é um posicionamento do herói no mundo, a jornada da heroína é um posicionamento meu para mim. Porque eu preciso saber quem eu sou para me impor no mundo. Né? Para você não ser uma sombra de quem você é, né? Uma projeção de um homem sobre você, né? E para você ter certeza de quem você é, de que os seus desejos são seus, não são desejos impostos pela sociedade. Quero ter filho. Quer ter filho? Ótimo, maravilhoso. Por que você quer ter filho? Se questione. Você quer ter filho porque tua mãe espera ter netos?
Por que você quer que alguém cuide de você na velhice? Tipo, sabe esses questionamentos que a gente faz? Né? Por que você acha que uma mulher só é completa quando ela tem filho? Então, esses questionamentos que o patriarcado coloca na nossa cabeça e que a gente precisa estar sempre se perguntando, é isso mesmo? Por que eu gosto, sei lá, uma coisa que é totalmente. Por que eu gosto de maquiagem? Eu gosto de maquiagem, mesmo. Eu me sinto bonita quando eu uso maquiagem. Eu maquio para as outras pessoas, para que homens me achem bonita. Né? Tipo, são arquétipos, são estereótipos femininos que a gente precisa questionar. E é isso que a jornada da heroína faz. Ela questiona esses estereótipos. Então, aliás, se tem alguém de alguma editora aqui, eu já pedi várias vezes que eu quero traduzir a jornada da heroína para o português, que eu acho que vai ser de grande valia, vai ajudar bastante, principalmente quem escreve, principalmente roteiristas, homens e mulheres. Não importa. Como eu disse, a jornada da heroína não se prende a gênero biológico, não tem nada a ver, são arquétipos do feminino e do masculino. E aí quando a gente estuda a jornada da heroína, eu estudo, nossa, desde o ano retrasado, a primeira vez que eu tive contato com o livro da Maureen, aí eu li, explodiu minha cabeça, aí eu comprei o livro de exercícios dela, comecei a fazer criei um curso, né, já dei esse curso no Sesc, é um curso de 4 dias, onde eu vou passando cada fase, e a gente vai fazendo exercício, vai criando personagens dentro daquela fase, né, tipo, quais os questionamentos que aquele personagem tem, dá uma profundidade para esses personagens. E aí eu percebi que a gente vai percebendo que a gente passou por várias fases várias vezes. E que a gente provavelmente vai passar por mais algumas ao longo da vida, enquanto a gente estiver vivo. Né? E aí a gente vê também ao longo da cultura pop várias personagens que se encaixam nessa parte da jornada da heroína. Né? E aí, se você quiser fazer alguma pergunta para mim, quiser abrir para o pessoal fazer pergunta, pelo menos a parte da jornada da heroína eu já expliquei o que era, né? Que é uma jornada interna. Vale a gente lembrar que o Campbell era um antropólogo e a Maureen Murdoch é uma psicóloga. Então, são realmente propostas diferentes, né? O Campbell era um estudioso, né? Antropólogo, estudioso da sociedade e da raça humana, com um olhar de observador. E a Maureen é uma psicóloga que age de modo prático na vida das pessoas, né? Então, apresentando o ferramental para essas pessoas lidarem com as suas questões, né? Então, novamente, não confundam Jornada da Heroína com Sagrado Feminino, porque não tem nada a ver. Mas ela propõe, sim, esse questionamento do feminino, né? De mulherices, de mulheridades dentro de si e o seu papel na sociedade, né? Será que eu preciso ser essa mulher que a sociedade colocou numa caixinha, né? E aí a gente se depara com um monte de coisa, se depara com questões, questionamentos de orientação de gênero, de sexualidade, né? A mulher quando a gente começa a questionar, quando a gente começa a refletir, a gente começa a abrir caixinhas, né? E abrir possibilidades de você sair daquele estereótipo, né? Quadradinho que a sociedade quer que você seja. Então, o mais legal da jornada da heroína é que ela propõe esse questionamento. Ela propõe a personagem a questionar o que ela está fazendo de errado, ou então, por que ela não é feliz? Por que alguma coisa falta se ela cumpriu todos os passos que a sociedade estipulou para ela, né? Porque às vezes a gente fala, ai, gente, fiz tudo certo. Quando viu aquela pessoa que fala, ai, fiz tudo certo, saí de casa bonitinha, casei virgem, sabe, tipo aqueles passos que a sociedade, tive filho, né? Então, aqueles passos que a sociedade impõe pra gente. E aí, no final, você para, que é a questão, uma das fases que ela própria propõe, que é a questão da ilusão do sucesso. Fiz tudo certo, e por que lá dentro ainda tem alguma coisa? Não era bem isso. Cheguei aqui, mas não era isso. Ainda tem coisa. Então, é muito legal isso, porque ela vai cavando lá dentro das personagens femininas a real motivação delas e quem elas são de verdade. E aí, se você quiser fazer perguntas, se você quiser abrir para o pessoal fazer também. Então, pessoal, vocês podem mandar as perguntas
E mesmo que vocês já conheçam, né, já sabem o que a Gabi vai falar sobre a jornada da heroína, porque ela participou no passado, né? Mas vocês podem mandar, porque sempre tem alguma curiosidade, né? E já tem uma pergunta que é o nome. Como se escreve o nome da Maureen? Ah, Maureen é Maureen com dois Es e N. Maureen, Maureen. Murdoch, igual o do Matthew Murdoch, do Demolidor. É Maureen Murdoch. Por enquanto é isso. Mas eu queria só comentar, assim, essa questão. Uma coisa que eu vejo muito, né, quando fazem a construção de uma heroína, começam lá mostrando ela forte, ela é decidida, e aí você pensa assim, ela vai fazer tudo, né? Ela pode tudo. E aí, em algum momento, eles decidem colocar assim algum romance, alguma coisa para deixar ela muito frágil. E aí, quem vai salvar ela é o homem. Aí Um eu homem. pensava, cadê aquela mulher forte que estava lá? Agora ela Exato! precisa de um homem para fazer tudo, para viver. Exato. Exatamente. Isso daí é uma das fases, é um questionamento realmente que ela faz. Dentro da jornada da heroína, existe uma fase que a Maureen propõe essa questão do qual que é? Se eu não me engano, estrada de provações e identificação com o masculino, ela questiona essa questão de a mulher precisar de um relacionamento. A gente precisa de um relacionamento. É muito legal ter alguém, é óbvio que é. É óbvio que é. A gente não tá falando que as mulheres têm que ficar sozinhas e ser espartanas e amazonas, não tô falando nada disso. A questão é, você precisa estar num relacionamento para ter uma validação da sociedade? A questão de você tá solteira, você tá encalhada, por exemplo. Tá encalhada? Por que você tá encalhada? Quem tá encalhado é porque tá preso num lugar. Ser solteira faz você ser presa? Te impede de você conquistar o que você quer? Agora, ser casado ou ter um namorado também, tipo, você depende de um relacionamento para conquistar alguma coisa? Então, essas questões são muito, muito interessantes. E realmente, às vezes tem uma coisa que me deixou pé da vida, que eu quase saí do cinema, por exemplo, foi o romance da Rey com o Kylo Ren. Por quê? Por que colocar aquele romance ali? Não tem porquê. Né? Existia ali uma questão. Forçado, né? Forçado! Então, assim, quando eles dão aquele beijo no final da cena, todo mundo. Muita gente no cinema. Tipo, não acredita! Né? Por quê? Não tinha porquê. Não tinha que ter essa situação. Eles estavam muito bem sem ter um romance. Nem todo casal, nem todo homem, nem toda mulher precisa ter um lance romântico no filme. Não. Eles podem ser só amigos. Eles podem ser só companheiros. Eles podem ser só parceiros naquela hora e depois nunca mais se vê. A própria Estrada da Fúria é muito legal isso. Né? A própria Imperator Furiosa com o Max, ele ajudou ela o tempo todo e ele não roubou o protagonismo dela no filme. O filme foi sobre ela e nem por isso eles ficaram juntos. Mas ela deu uma olhadinha para ele no final. Será que ele queria? Jogou aí pros espectadores decidirem. Mas eles não tiveram um lance, eles não ficaram juntos, não beijaram, não tiveram um romance. Porque não precisa. Não precisa disso. Uma mulher não precisa estar num relacionamento para ser uma mulher completa. Ou para conquistar alguma coisa. Ela não precisa. E no cinema isso é batata. Nossa, toda hora colocam um romance não solicitado ali no meio. Tipo, porque uma mulher ela vai se apaixonar. Não, gente. Não. Isso acontece tanto com homens quanto com mulheres, tá? Sinto dizer, né? Os homens se apaixonam tão perdidamente quanto mulheres se apaixonam. Pessoas são assim. Seres humanos se apaixonam, né? E é isso. Tem alguma outra coisa que você queira falar, apontar? Tem uma pergunta da Stephanie, que é sobre o filme da Mulher Maravilha, 1984. Ela queria saber se você viu e a sua opinião. Olha, eu vi. Polêmica. Infelizmente, polêmica, mamilos.
Eu vi o filme, infelizmente eu vi o filme, e eu saí muito, muito, muito decepcionada. Porque, assim, pegaram o primeiro filme, inclusive eu escrevi um texto sobre, tá no gibizilla.com.br, se vocês quiserem ler. Eu participei de podcasts do filme com a Delirium, não sei se você conhece o site Delirium Nerd, participei do Delirium Cast, que é o site, que é o podcast delas. Meu, eles pegaram o primeiro filme onde a Mulher Maravilha passa pela jornada da heroína, total, né? Ai, mas teve romance com Steve Trevor. Sim, teve, gente, porque no quadrinhos ela tem. Ela tem um envolvimento, né? Tipo, eles pegaram os quadrinhos e colocaram lá, né? Depois a gente fala sobre a Mulher Maravilha. Primeiro, mais Mulher Maravilha 1984, eu achei horrível. Horrível, horrível, horrível. Aquela coisa, tipo, que não basta só ter uma mulher num filme se ela não é bem representada. Né? O filme foi sobre Steve Trevor. Tipo, Steve Trevor voltou dos mortos, cara. E aquela coisa, ela é uma heroína. Ela sempre. Ai, não, mas pela primeira vez ela pensou nela. Gente, não tem essa. Um herói é um herói, uma heroína, quando põe os outros, sempre o desejo dos outros, né, em detrimento aos seus. É um altruísmo, é nato isso. Né? Ai, mas é porque ela estava tão apaixonada que ela queria que o cara voltasse dos mortos. Gente, podia simplesmente ter pedido, sei lá, paz mundial, mil coisas que ela tinha lá, o desejo da pedra, mas ela pediu o Steve Trevor. Né? Então, assim, é um grande problema de lidar com luto e de lidar com a questão de, amiga, supera esse boy aí que tá, sei lá, 70 anos aí de bad de um boy que já foi, né? Tipo, não dá. Você acha que a Mulher Maravilha não ia conseguir esperar? Né? Que ela não ia se apaixonar por uma outra pessoa, por uma outra mulher, quem sabe? Porque já tá mais do que provado nos quadrinhos que a Mulher Maravilha é bissexual, né? E eu torci o tempo todo para que ela tivesse, por exemplo, alguma coisa com a Mulher Leopardo. Eu queria que ela tivesse. Ia ter sido muito mais legal do que ela ter feito toda aquela cagada pelo Steve Trevor, né? Então, assim, muita gente questiona até o Mulher Maravilha, o primeiro Mulher Maravilha, foi muito questionado por outras mulheres e outras feministas, falando, não, mas ela só conseguiu atingir o ápice do poder da Mulher Maravilha por conta do Steve Trevor. E não é verdade, né? Se você for ver nos quadrinhos e até no filme, por exemplo, o Steve Trevor, ele foi a porta de entrada da Mulher Maravilha para o nosso mundo. Ele foi um condutor, do tipo, é assim que os humanos são. Né? Tipo, você viveu a vida toda numa ilha de Amazonas. Você teve contato com semelhantes a você. E o mundo é cheio de tons de cinza aí que você não está acostumada, né? Então, e aí que ela começa a ver, tipo, por exemplo, o Steve Trevor rompeu regras para ajudar pessoas. Então, esse tipo de rompimento de regras, quando é para um bem maior, ok. Aí ela começou a ver essas nuances do comportamento humano, né? Ela começou a ver as diferenças, que não era tudo preto no branco como era em Temícera. É aquilo, você fez uma coisa errada, pá. Fez uma coisa errada, pá. E aqui não, aqui a gente, tipo, ok, foi errado. É a bela frase, errado não tá. Né? Tipo, você faz algumas coisas, às vezes, que é para um bem maior, né? E que, pelo algum julgamento comum, talvez fosse errado. Mas, então, ela entra em contato com todos esses nuances. E através do Steve Trevor que ela conhece a humanidade. Que ela conhece até mesmo um homem, e o corpo de um homem. Ela nunca tinha estado com um homem. Né? Então por que ela se apaixonou? Gente, foi o diferente. Quantas vezes acontece isso com a gente também? Novidade. Né? Novidade! Eu quero saber como é que funciona esse cara aí. E é isso, foi isso que aconteceu. Né? Então, assim, o Mulher Maravilha 1, ele cumpre super legal a jornada da heroína. Mostra ela duvidando dela mesma, quando ela vai lutar com Ares, mostra ela se superando, mostra ela se perguntando qual é a motivação dela, um monte de coisa que nós mulheres passamos. Mostra ela quando ela tá lá com os políticos, por exemplo, de guerra, que ela é super... Tem um monte de opinião e os caras silenciam ela, então mostra essa questão do machismo em cima dela. Então,
ele super cumpre a Jornada da Heroína. Eu acho um filme muito bom, realmente, em termos de representatividade. Muito bom. Agora, o 1984, eles pegaram tudo que aconteceu de bom do primeiro e jogaram no lixo. Porque, assim, são tantos pontos ruins que eu não consigo nem começar. Eu preciso relembrar. É porque é tudo ruim. Muito ruim. Muito polêmico. Tem uma questão aqui que a Stephanie também mandou sobre o que você achou da jornada do herói e da heroína na série Loki. Então, Vou deixar eu uns acho 5 minutos assim, porque não sei se a gente tem assim todo o tempo, mas vamos regular assim, colocar 5 minutos para responder. Se alguém tiver mais não, vou alguma responder questão depois. rapidinho. Eu gostei bastante da jornada da heroína e do herói no Loki. E o Loki, na verdade, assim, eu acho que deixou a desejar em questões de representatividade bissexual, porque eu esperei muito essa questão. Ah, o Loki é bissexual, blá, blá, blá. E no final colocaram ele um romance com uma mulher, que era não, heteronormativo. Então, não, amigo Marvel, prometeu e não cumpriu, né? Tipo, que a gente ficou esperando. Eu, como bissexual, eu queria muito me ver representada na série e queria que o Loki tivesse se apaixonado por um outro homem, né? Ou depois por uma outra mulher, ou por um homem por uma mulher, tipo, enfim. Eu acho que não precisava ter aquele romance, foi, novamente, um romance não solicitado. Não precisava. Eles podiam, como eles eram a mesma pessoa e de universos diferentes, ficou uma coisa muito problemática, ficou uma coisa tipo megalomaníaca, do tipo, eu tô apaixonado por mim. Eu sou tão megalômano que eu tô apaixonado por mim, né? Tipo, eu sou narcisista ao ponto de me apaixonar por mim. E só me apaixonei por mim porque tô no corpo de uma mulher, ou seja, sou eu melhorado. Que era, na verdade. Virou meme. Porque... Exatamente. Então, assim, não precisava ter aquele romance. Mas em outros aspectos eu gostei bastante porque desconstruiu todo o estereótipo de vilão. Né? Desconstruiu toda aquela coisa do tipo, as pessoas não são uma coisa só. Né? Pessoas passam por questionamentos. Às vezes pessoas têm atitudes porque foram levadas a ter esse tipo de comportamento. E a gente vê isso, é a desconstrução do Loki, na verdade. Né? Foi totalmente desconstruído lá na série. Então mostrou ele frágil, mostrou, na verdade, que ele usava da agressividade para se impor, e porque ele sempre teve uma autoestima baixa. O padrão era o Thor, né? Sempre aquela coisa, tipo, o padrão era o Thor, então eu tinha que ser, tipo, melhor que o Thor. Só que eu não sou o Thor, então eu vou ser pior, porque aí eu vou ser admirado de alguma forma, né? Então, mostrou que ele faz isso, a amizade dele com... Esqueci o nome do menino lá do Windows. O Mobius. O Mobius, exatamente. Ele e o Mobius, é uma amizade muito legal, gostei pra caramba, os dois juntos, o Mobius meio que agindo como um psicólogo lá pra ele e tirando as caças do Loki. Então eu gostei muito nesse aspecto, mas eu não gostei no aspecto dele ter se apaixonado por ele mesmo e ainda mantendo um romance heteronormativo. Não foi legal pra mim. E eu gostei muito da Sylvie. A Sylvie, sensacional. E ela mostrou a complexidade, a riqueza de um papel feminino, que pode ser um papel forte e ao mesmo tempo frágil, né? Ela mostrava certas fragilidades e ao mesmo tempo força. E a gente é assim, né? Ninguém é totalmente fraco, ninguém é totalmente badass. E foi a mesma coisa na Viúva Negra, por exemplo. A gente ouve muita gente falar, não, porque a Viúva Negra, nesse filme, ela tá completamente diferente. Eu falei, não, gente, eles quiseram mostrar um aspecto humano da Viúva Negra, porque de todos os Vingadores, ela e o Gavião Arqueiro não ganharam o filme prévio. Ninguém sabia a origem da Viúva Negra, ninguém sabia, quer dizer, o grande público, quem não lê quadrinhos, né? Então, assim, eles mostraram a parte dócil da Viúva Negra, porque nós somos tridimensionais, nós somos uma coisa só. Então não é porque ela é uma mega agente ferrada, né, fudida lá dos Vingadores, Berez e o caramba, que ela não pode ser uma pessoa que tem saudade da família, que gosta de brincar com a irmã, que sente saudade do pai, entendeu? Não, ela é uma humana, ela não é uma máquina, né? Se até o Visão era um sintozoide, tinha sentimentos ainda humanos que a gente viu em WandaVision, a mulher, a Viúva Negra não vai ter? Então, assim,
Voltando pro Loki, Mostrar gostei desses aspectos e não gostei daqueles outros que eu falei. é bom pra mostrar assim um outro lado, né, dos vilões, dos heróis. No caso de Loki, mostrou assim, a Sylvie, ela não é assim uma versão feminina dele, ela tem Não, coisas ela é em comum, tem independente, coisas exatamente. diferentes dele. Diferente. Exatamente. Diferente dele. Ela é uma versão dele, mas não era idêntica. Não era idêntica. Tanto é, por exemplo, que ela gerou traumas dentro dela que fez ela tomar aquelas atitudes que ela tomou. E o Loki também. Os dois tiveram traumas diferenciados ali, que na verdade os moveram para atitudes completamente díspares, né? Porque nós somos a história que nos acontece também, somos moldados pelas nossas histórias. E eles tiveram histórias diferentes. Então são outras pessoas, né? Só de universos paralelos. Enfim, não sei se deu para entender. Eram iguais, Deu para porém diferentes. entender. Então, tem uma pergunta do Vinícius sobre essa questão das mulheres, né, das personagens femininas, se aplica também em HQs, é, Sim, a questão que você explicou das mulheres. E aí sim, se você pode. aplica muito. Eu tenho algumas HQs que eu gostaria de citar. A própria HQ da Capitã Marvel, por exemplo, é uma jornada da heroína clássica, né? Você pega a da Miss Marvel, nossa, da própria Capitã Marvel, da Miss Marvel, é uma jornada da heroína clássica, de que mostra ela descobrindo os poderes, para que serve aqueles poderes, agora com grandes poderes em grandes responsabilidades. Eu sou uma heroína, mas eu também sou uma filha e devo respeito aos meus pais. Eu sou uma heroína, mas também sou uma amiga e também, né, como que ela age com essa questão com os amigos dela, fidelidade com os amigos dela, pensar num bem maior e abrir mão, às vezes, do nosso próprio desejo, que é o que o herói faz, né? Porque na Então, HQ, só fala, para fala. falar, nas HQs, assim, tem esses estereótipos, né? Assim como tem as Sim, construções bem feitas, assim, da mulher, tem aqueles estereótipos que colocam. sim, porque é homens que escrevem, né? Ainda continuam sendo escritos por homem. A Capitã Marvel a Capitã Marvel e a Miss Marvel são HQs escritas por mulheres. Por isso também são bem fidedignas a questão da jornada da heroína. A Kelly Sue DeConnick, que ela reformulou completamente o personagem da Capitã Marvel, né? Se você for comparar a Capitã Marvel dos Vingadores dos anos 80, 70 com a Capitã Marvel de hoje, é completamente diferente. É outra personagem, com outra atitude, com, né, outras histórias. Então, vale muito a pena. Mas, assim, a Jornada da Heroína se aplica só às HQs de heróis, não. Tipo, ela se aplica, por exemplo, eu gosto muito de Persepolis, por exemplo, né? Da Marjane Satrapi. Ali é uma jornada da heroína. Uma menina questionando o lugar dela no mundo, o que está acontecendo com o país dela, e a figura da mulher no país, questões políticas, né? Sim. Então, ela Mulheres mulher como ser comuns, né? política. Assim, Exato, mulheres como ser político, né? Tipo, também a comunidade dela retrata as questões da comunidade dela, né? Então é maravilhosa. Eu gosto muito da Black Silence da Mari Canin, não sei se vocês conhecem, é brasileira. É maravilhosa, é uma ficção científica, uma mulher astronauta, uma negra astronauta, que também passa por um monte de questionamento. E ela tá lá no vazio do espaço, onde ela se questiona e questiona o posicionamento dela. É maravilhoso. A Tina da Fefe Torquato, que é do gráfico MSP, que é a mulher no trabalho, é uma jornalista que peita um assédio, né? Então são jornadas de heroína de todos arquetípicas, os maravilhosas, tipos. de todos os tipos. E como eu falei, elas não precisam passar por todas as fases, mas às vezes elas só têm uma fase só, né? Ou só na queda, ou só se reconciliando com o feminino, ou só a ilusão do sucesso. Existem, elas não têm, eles têm essa liberdade de transitar por essas fases. Gente, para quem mandou mais perguntas aí, eu vou pedir algumas dicas depois para a Gabi, mas agora a gente vai ter que encerrar, porque já vai dar hora. Já Eu deu. vou agradecer todo mundo e a Gabriela por participar também.
e Se vocês deixar a quiserem, Gabriela gente, falar. mandem. Eu dou pra vocês meu Instagram, meu Twitter. Meu Twitter é @gabifranco. Só me procurar lá no Twitter. Faça essas perguntas pra mim, se quiser. Mandem aqui no DM do Instagram também. Meu arroba é @instagabsfran, né? Depois vocês veem aí, tá marcado o meu nominho aí, tá escrito Instagabsfran. Me manda na DM que eu respondo vocês, não tem problema. Porque é muito pouco tempo realmente pra gente tratar de tudo. Eu tenho um É muita monte de coisa para exemplo falar. de. Tenho um monte de exemplo de filme e de HQ que eu uso no meu curso, inclusive. Então, por isso que eu falei, são 4 dias onde a gente trabalha todas as fases e a gente encaixa essas produções da cultura pop, reconhece essas fases nas mulheres na cultura pop. Então, é muito rico, muita coisa para aprender. Mas aqui foi só um esboço dentro de uma horinha que a gente tinha. Mas eu estou a posto, se vocês quiserem conversar, a gente se fala. É isso, gente. Então, se vocês tiverem as perguntas, podem mandar para a Gabi. Isso. E é isso. E eu agradeço por Obrigada, você viu? ter participado de novo, né? Essa edição. Mais uma edição Sim, do FEQUAD. sempre que vocês quiserem, podem me chamar. Eu também, como eu sou cineasta também, então a gente pode ir para dentro desse mundo do cinema, mulheres no cinema, não só mulheres relacionadas a quadrinhos, né? Tipo, mulheres em todo no cinema, dá para fazer muita coisa, dá para estudar Com bastante. certeza. Tá bom? E é isso, Obrigada, gente. gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.